A Coreia do Norte existe sob um véu de segredo. É uma nação governada com mão de ferro, onde a dinastia Kim reina absoluta. A República Popular Democrática da Coreia, como é oficialmente conhecida, é tudo menos democrática. Os cidadãos são prisioneiros dentro de suas próprias fronteiras. A movimentação é rigorosamente monitorada e controlada. É necessária permissão para viajar até mesmo dentro do país. Sair da cidade natal, quanto mais do país, é quase impossível. O mundo exterior é um sonho distante para os norte-coreanos. A mídia estrangeira é proibida e a internet é fortemente censurada. O governo busca controlar não apenas as ações, mas também os pensamentos de seus cidadãos. Para os norte-coreanos, deixar sua terra natal é quase impossível. As fronteiras são fortemente guardadas, fortificadas com cercas, minas e soldados armados. O simples ato de se aproximar da fronteira é considerado traição, punível com a morte. As tentativas de fuga são repletas de perigo. Aqueles que são pegos enfrentam consequências severas, incluindo prisão, tortura ou até mesmo execução. Apesar dos riscos, milhares de norte-coreanos arriscaram tudo para fugir de sua terra natal. Movidos pelo desespero, eles buscam uma vida melhor, livre da opressão e da pobreza. A rota de fuga mais comum é pela China, que compartilha uma fronteira porosa com a Coreia do Norte. No entanto, mesmo chegar à China é uma tarefa perigosa, e muitos são capturados e repatriados de volta para a Coreia do Norte. O governo norte-coreano mantém uma extensa rede de prisões e campos de trabalho forçado. Essas instalações são conhecidas por suas condições brutais, onde os presos sofrem com fome, tortura e trabalho forçado. Um dos exemplos mais assustadores é o caso de uma criança presa por possuir uma Bíblia. Este ato, considerado uma ameaça à ideologia do Estado, resultou na prisão da criança em um campo de prisioneiros políticos. Aqueles que tentam escapar ou são pegos com materiais estrangeiros enfrentam penalidades severas. Possuir um DVD sul-coreano ou ouvir transmissões de rádio estrangeiras pode levar à prisão ou pior. Os abusos dos direitos humanos do governo norte-coreano foram amplamente condenados pela comunidade internacional. No entanto, o regime continua a operar impunemente, negando acesso a observadores de direitos humanos e rejeitando alegações de abuso como propaganda fabricada. A vida dentro da Coreia do Norte é um contraste gritante com o mundo exterior. O país está empobrecido, com escassez generalizada de alimentos e acesso limitado a necessidades básicas. Apesar das dificuldades, os norte-coreanos são resilientes e engenhosos. As famílias contam umas com as outras para obter apoio, compartilhando os poucos recursos que possuem. A propaganda do governo permeia todos os aspectos da vida. Os cidadãos são bombardeados com mensagens glorificando a dinastia Kim e demonizando o mundo exterior. As crianças são doutrinadas desde tenra idade, ensinadas a reverenciar seus líderes e ver os estrangeiros com suspeita. Muitos sonham com um futuro melhor para si e para seus filhos, um futuro livre da opressão e do medo. No entanto, a realidade é que a fuga é uma esperança distante para a maioria. A Coreia do Norte é um dos países mais isolados do mundo. O governo mantém controle estrito sobre a informação, tanto dentro quanto fora de suas fronteiras. A mídia estrangeira é proibida e o acesso à internet é fortemente restrito. A máquina de propaganda do regime opera incansavelmente, disseminando sua versão dos eventos por meio da mídia estatal. Os cidadãos são alimentados com uma dieta constante de notícias que glorificam a liderança e demonizam seus inimigos. Fontes de notícias independentes são inexistentes e qualquer dissidência é rapidamente silenciada. Este blackout de informação criou uma realidade distorcida para muitos norte-coreanos. Eles desconhecem amplamente o mundo exterior e a verdadeira natureza do regime sob o qual vivem.
O controle do governo sobre a informação permite que ele mantenha seu domínio sobre o poder e evite qualquer desafio à sua autoridade. Para aqueles que desejam desesperadamente escapar da Coreia do Norte, a rota mais direta para a liberdade é para o sul, através da fronteira fortemente fortificada com a Coreia do Sul. No entanto, esta é uma tarefa extremamente perigosa, repleta de riscos a cada passo. A zona desmilitarizada que separa as duas Coreias é uma das fronteiras mais fortemente guardadas do mundo. Mesmo se aproximar da DMZ é um ato de traição, punível com a morte. Aqueles que tentam cruzar a fronteira enfrentam a ameaça constante de serem baleados por guardas de fronteira norte-coreanos ou de pisar em uma mina terrestre. Apesar dos riscos, um pequeno número de norte-coreanos consegue atravessar a DMZ a cada ano. Suas histórias são testemunhos da coragem humana e do desejo desesperado por liberdade. No entanto, para cada fuga bem-sucedida, existem inúmeras outras que são capturadas e enfrentam consequências terríveis. Embora a Coreia do Sul continue sendo o destino final para a maioria dos desertores norte-coreanos, a jornada para o sul costuma ser muito perigosa. Muitos optam por fugir para o norte, para a China, na esperança de encontrar refúgio e uma maneira de chegar a um terceiro país. A fronteira entre a Coreia do Norte e a China é mais porosa do que a DMZ, mas ainda é fortemente guardada. Os desertores costumam contar com intermediários para ajudá-los a cruzar a fronteira, pagando taxas exorbitantes por seus serviços. Na China, são considerados imigrantes ilegais e enfrentam a ameaça constante de prisão e repatriação. O governo chinês os envia rotineiramente de volta para a Coreia do Norte, onde enfrentam punições severas. Para evitar serem detectados, vivem escondidos, mudando-se de um lugar para outro e evitando contato com as autoridades. Eles vivem com medo constante de serem pegos e devolvidos ao país do qual arriscaram suas vidas para escapar. Para os desertores norte-coreanos capturados na China, as consequências da repatriação são terríveis. O governo norte-coreano vê os desertores como traidores e os submete a punições severas, incluindo prisão, tortura e até execução. Os desertores que são forçados a retornar à Coreia do Norte são frequentemente enviados para campos de prisioneiros políticos, onde enfrentam condições horríveis. Esses campos são conhecidos por sua brutalidade, com os presos sujeitos a trabalho forçado, fome e tortura. O tratamento dado pelo governo norte-coreano aos desertores repatriados é uma violação do direito internacional. No entanto, a China continua a repatriar desertores norte-coreanos, apesar da condenação internacional. O medo da repatriação paira sobre os desertores norte-coreanos na China como uma nuvem negra. Eles vivem em um estado constante de ansiedade, sabendo que sua liberdade é precária e que podem ser enviados de volta para a Coreia do Norte a qualquer momento. A pandemia de Covid-19 teve um impacto profundo na Coreia do Norte, isolando ainda mais a já isolada nação. O regime usou a pandemia como pretexto para fortalecer seu controle sobre o poder e restringir ainda mais o fluxo de informações e pessoas. A Coreia do Norte fechou suas fronteiras no início de 2020 em resposta à pandemia, isolando-se efetivamente do mundo exterior. Isso tornou ainda mais difícil a entrada e saída de informações do país e limitou ainda mais as já escassas oportunidades de fuga dos norte-coreanos. O regime também usou a pandemia para reprimir a dissidência interna. O governo impôs bloqueios rígidos e restrições de viagens, tornando ainda mais difícil para as pessoas se deslocarem pelo país. A pandemia exacerbou a já terrível situação humanitária na Coreia do Norte. O fechamento da fronteira interrompeu o comércio e os fluxos de ajuda, levando à escassez de alimentos e dificuldades econômicas. Apesar dos imensos desafios, desertores e ativistas norte-coreanos continuam a lutar pela liberdade e pelos direitos humanos. Eles arriscam suas vidas para aumentar a conscientização sobre a situação na Coreia do Norte. Organizações como a Liberty in North Korea, LINK, e o Hanawon Resettlement Center
Fornecem assistência a desertores, ajudando-os a se adaptarem à vida fora da Coreia do Norte. Essas organizações oferecem uma tábua de salvação para aqueles que escaparam da tirania do regime. A coragem e a resiliência dos desertores e ativistas norte-coreanos oferecem um vislumbre de esperança.